Olha, gente, e para finalizar sobre essa questão do amor, do amar ao próximo, em Colossenses, no capítulo 2, no capítulo 3, a partir do versículo 11, vai dizer, sabe, que já não há diferença entre gregos e judeus, entre circuncidados e não circuncidados, entre civilizados e não civilizados, entre selvagens, entre escravos e livres, mas Cristo está em tudo e em todos, sabe? Menos no pecador. Cristo não está ali quando nosso irmãozinho erra, quando uma lésbica entra na igreja, quando, sabe, entra um assassino, um ladrão, um prostituto, uma prostituta, um mentiroso. Ele não está nessas pessoas. Porque há diferença. Há diferença na cabeça dos religiosos. Mas aqui vai dizer, como resultado disso já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres. Mas Cristo está em tudo e em todos. Em tudo e em todos. Inclusive nos fariseus, que são pessoas que precisam de Jesus e do amor de Jesus, sabe? Precisa desse amor transformador, sabe? Do amor que transforma, do amor que resiste. Porque a Bíblia fala que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E a gente, eu fiquei até emocionado agora, e a gente suporta muitas vezes as humilhações, a gente suporta as provações, as ofensas, as humilhações. A gente ser humilhado causa uma ferida muito grande na nossa alma, sabe? Que é difícil de curar. E a gente é devedor das nossas palavras. Então, assim, sabe? Antes de você criticar alguém, de você julgar alguém pelas atitudes, pela aparência, pela voz. Eu sou muito criticado de algumas maneiras que eu falo, às vezes até mesmo algum comportamento que eu tenho, sabe? As pessoas estão sempre olhando umas para as outras, procurando algum defeito, sabe? E Jesus, ele olha para o nosso coração, um coração perdoador, sabe? Eu estava passando por um processo muito difícil na minha vida, que eu precisava perdoar uma pessoa que me feriu muito, uma pessoa me levou quase, ela causou em mim o desejo de não querer viver mais, por causa de palavras que ela usou a meu respeito, ferindo a minha honra, a minha dignidade, a minha humanidade, sabe? Foi muito difícil. Na hora eu não consegui reagir. E eu falei, Deus, eu preciso perdoar. Porque é uma obrigação. Eu não quero, Jesus. Sabe? Porque eu posso falar pra você que eu quero. Eu não quero. Porque foi sofrido demais. A pessoa me causou muita dor. Uma ferida muito profunda. Porque eu fui... E o pior sentimento que eu senti foi de injustiça. Eu me senti injustiçado. Sabe? Da maneira que eu fui tratado. Eu fui jogado na rua como um cachorro. Sabe? E a pessoa assim tem um pingo de compaixão. Um pingo de pena. Falou, você não é proativo. Você não é isso, você não é aquilo. O problema é você. Você é um constrangimento. Usando essas palavras. E eu fiquei mais de um ano remoendo todas essas feridas que me levaram numa situação de saúde muito crítica. E por pouco eu não parti desse mundo. Mas aí quando eu entendi que para mim ser livre, porque eu estava sendo escravo desse sentimento de injustiça, de não aceitação, porque eu também falava, eu não aceito Deus ter passado por tudo isso. Aí, o dia que eu me libertei, que eu tirei esse peso das minhas costas, foi que eu falei, eu preciso perdoar. E eu li a passagem que Jesus falou para perdoar os inimigos, aqueles que te ofendem, aqueles que não te agradam, sabe? E agora Deus tá falando comigo aqui, sabe? Nessas palavras, não é o meu querer. Porque se dependesse da minha vontade, eu não ia querer, eu ia querer vingança. Eu ia querer que a pessoa sofresse do mesmo jeito, sabe? Eu não desejo isso. Eu desejo, o que eu busco de Deus também é a justiça, né?
Porque a Bíblia fala que os nossos atos e que as nossas ações não ficarão impunes. Mas se eu falar pra você que eu quero perdoar, eu vou estar mentindo. E eu venho aqui falando dos vídeos sobre mentira, sobre as coisas. Não posso. Eu não sou esse tipo de pessoa hipócrita. Eu tô dando a minha cara a tapa falando sobre temas tão polêmicos aqui. Sabe? Que muitas vezes nas igrejas eles não querem falar. Eles não querem debater isso. Entendeu? Mas eu não tô me importando, o evangelho é de Jesus, não é da igreja, não é da denominação A, B, C, D, do pastor A, B, E, F, G, tô aqui pra falar disso daqui, ó, que tá aqui. Porque nesses 2 vídeos que eu fiz anteriores, eu quero que apareça um que questione o que eu falei. Porque eu falei o que tá na Bíblia. Tudo baseado aqui na Bíblia. Aqui, ó. Não tirei coisa da minha cabeça, não. Sabe? E essa coisa do perdão, de perdoar. Porque eu falei que tem que perdoar os homossexuais, tem que perdoar as lésbicas, tem que perdoar o ladrão, o assassino, o mentiroso, sabe? O corrupto, o fariseu. Tudo isso temos. Queremos? Não queremos. Eu não queria perdoar meus inimigos, mas eu tenho. Porque é algo que está acima de mim. Que está acima da minha vontade. Amarás o teu Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus não falou, olha, vai amar aquele que te agrada, aquele que te trata bem, que te dá dinheiro, que fala palavras suaves, mansas, palavras gentis. Não. Eu tô trabalhando o perdão. Perdoar. Que é não falar mal. Que é não amaldiçoar. Que é não coisar. Que é desejar o bem, porque pior, gente, é muito difícil. Deus tem trabalhado isso na minha vida, é muito difícil você desejar o bem pra quem te fez mal. Sabe, você fala que Deus te abençoe. Nas minhas orações eu tenho que falar, Deus, tenha misericórdia dos meus inimigos. Eles não tiveram de mim, mas tenha deles. Sabe, é difícil. E a palavra diz que já não há mais diferença entre judeus e judeus, circuncidado e circuncidado. Nós achamos muito que estamos cheios de Deus. Eu tô cheio. Tô igreja, tô cheio. Deus não tá lá no fulano, não. Deus tá aqui. Ele tá aqui, ele tá no fulano, ele tá no ciclano, ele tá no Deutrano. Sabe? Deus está em tudo e em todos. Deus está em tudo e em todos. E amar é um mandamento, gente. Não é uma coisa, vai além da nossa vontade. Vai além do nosso querer. É isso que eu quero que vocês entendam com esse vídeo. Não é vídeo para afrontar pastor, afrontar a igreja, afrontar a religião A, a religião B, a religião C. Não. É que você entenda o ensinamento que Jesus deixou, que era amar o próximo. E se eu desejo mal pro meu irmão, se eu desejo que ele seja preso, se eu desejo, a justiça tem que ser feita também com quem rouba, com coisas. Para isso existem as leis. Mas eu tenho que perdoar. E é difícil. Porque quando o perdão, quando bateu na minha porta de eu ter que perdoar, eu vi o sofrimento que foi pra mim. Não perdoei com alegria. Rindo. Não. Sofrendo. Mas falando, eu quero perdoar, Jesus. Eu quero. E Jesus vai trabalhando isso. O perdão. Porque o perdão, ele liberta. Ele liberta. E a pessoa vê ali. Porque a pessoa, geralmente, quando ela te ofende, ela tá esperando que você vai ofendê-la. Que você vai ser ríspido com ela. Mas quando você fala, eu te perdoo, eu te amo em Cristo. Você desarma a pessoa. Você toca na pessoa. E desperta aquela sensibilidade. E ela vê ali o amor de Deus em você. Sabe? Então vamos procurar mais perdoar. Sabe? Eu tava meio exaltado nos vídeos anteriores. Mas vamos procurar perdoar, acolher, aceitar o irmãozinho, corrigindo, tá? Não julgando, que é uma diferença entre corrigir e julgar. Porque Jesus não falou que a prostituta vai, continua se prostituindo, continua deitando com o outro, vai, fulano, continua roubando. Não. Ele corrigiu, mas ele corrigiu com amor. É isso que eu quero deixar. Porque talvez passe uma mensagem errada, né? Mas ele corrigiu com amor. Então pratique isso. É difícil, eu vou falar por mim, tá? Porque eu gosto de seu exemplo. É difícil perdoar os inimigos. É difícil. Porque vem os pensamentos pra gente desejar o mal. Não, tem que ter misericórdia, Jesus. Porque eu quero que você tenha misericórdia de mim. Então pratique o amor. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Sobre tudo e sobre todos. E amarás o teu próximo como a ti mesmo.